Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Muito buenos dias, está no ar o Expresso, o programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo sob o olhar crítico do Século Diário. O programa vai ao ar nos canais Século Diário no YouTube, Spotify e outras plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br. Você pode nos acompanhar também no Instagram, que é @tvséculo. Eu sou Vitor Taveira e o assunto da semana é a visita de Bolsonaro ao Espírito Santo. E ainda teremos o giro de notícias e o bloco de rolê com dicas de cultura no Espírito Santo. Bom, assunto da semana. Com dificuldade em palanques, PL confirma a visita de Bolsonaro. O ex-presidente chega na segunda-feira e deve concentrar a agenda na Grande Vitória. Momento muito aguardado e prometido, inclusive, pelo presidente estadual do partido, o senador Magno Malta. A visita do ex-presidente Jair Bolsonaro foi confirmada para a próxima segunda-feira, dia 30 de setembro, como, abre aspas aí, um gesto de apoio aos candidatos, como disse o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto. A presença de Bolsonaro, obviamente, é disputada por candidatos de todo o país, buscando mobilizar suas candidaturas locais, e envolve também aí grandes negociações de bastidores para que ele possa vir, né, especialmente a estados menores, como o Espírito Santo, uma campanha aí de curta duração como essa. A programação completa dessa visita ao estado deve ser confirmada durante o fim de semana, mas a expectativa é que a agenda se concentre na Grande Vitória, obviamente, onde o partido tem candidatos em todos os municípios, exceto em Viana. Como lembra a matéria do Roberto Junquilho, Bolsonaro está inelegível até 2030, com vários processos na justiça e ameaçado de prisão, mas ainda é o principal cabo eleitoral da direita e da extrema-direita no Brasil. Isso é importante afirmar. Apesar disso, o resultado do seu candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, que é o reduto eleitoral, né, da família Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, está muito atrás do atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, que caminha para a reeleição no primeiro turno. Temos também a ascensão do Paulo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo, pelo PRTB, com estratégias que estão aí fazendo balançar essa hegemonia do grupo de Bolsonaro nas redes, especialmente. Né? E também temos uma disputa velada de liderança com o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, do Republicanos, que mostra um certo enfraquecimento do Bolsonaro, mas o peso político dele ainda é imensa. A vinda do ex-presidente a menos de 2 semanas da votação que acontece em 6 de outubro vai tentar animar essa militância bolsonarista na reta final de campanha, em que o partido pode garantir bancadas respeitáveis em muitos municípios capixabas, mas está com muita dificuldade de engrenar suas candidaturas majoritárias. Para ter ideia, nos 4 maiores colégios eleitorais, o melhor colocado é Coronel Ramalho, em Vila Velha, mas ele está muito abaixo do atual prefeito Arnaldinho Burgo, do Podemos. O candidato à reeleição tem estado acima dos 70% das intenções de votos, chegando aí perto até dos 80%, em algumas pesquisas, pavimentando o caminho para vencer aí no primeiro turno, enquanto o ex-secretário de Segurança, que é afiliado ao PL, patina ali próximo dos 10%, menos do que era esperado, inclusive, nos bastidores, né, sobre a atuação eleitoral do Coronel Ramalho. Em Cariacica, o pastor Ivan Bastos está na terceira colocação, mas o município tem só 3 candidatos, então ele está, na verdade, em último lugar, muito distante, segundo as pesquisas, obviamente, em que o Euclério Sampaio, atual prefeito do MDB, caminha para a reeleição tranquila, chegando a bater aí na casa dos 80% em pesquisas, seguida aí muito de longe pela Célia Tavares do PT, aí que tem chegado aí próximo da casa dos 10%, e Ivan Bastos chegou a aparecer na última pesquisa da Futura com menos de 1%. Então, aparentemente, o eleitorado de Bolsonaro nesse município de Cariacica já aderiu de forma contundente à iminente vitória do atual prefeito e, com isso, né, nos bastidores se comenta que uma visita a Cariacica é bastante improvável. Já na capital, o deputado estadual Capital Assunção tem aparecido apenas na quarta posição, atrás do atual prefeito Lourenço Pasolini, dos Republicanos, e dos ex-prefeitos João Coser, do PT, e Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB, tendo aí, na verdade, um empate, né, técnico com a sua colega de Assembleia Legislativa, Camila Valadão, do PSOL. Então, candidato de extrema-direita e uma candidata de esquerda radical, eles têm aí estado na margem de erro aí próximo dos entre 5, menos de 10%, né? Apesar do atual prefeito estar também no campo da direita, a demarcação de posição do bolsonarismo parece ser mais forte na capital, que é onde o partido pretende fazer também uma bancada forte na Câmara Municipal, que é um palanque importante para novas lideranças no Estado. Então, a participação dele em Vitória é certa, né? Não está confirmado oficialmente, mas provavelmente, até porque é o próprio lugar de chegada. Falando da Serra, que é o maior colégio eleitoral
e maior município, né, maior população do estado, o candidato é o vereador Igor Elcio, uma figura está ali com menos de 5% na última pesquisa da Futura, disputando dentro da margem de erro a quarta posição, também com o ex-deputado professor Roberto Carlos, do PT, bem distante dos três que estão buscando uma vaga no segundo turno, o ex-prefeito Aldir Fax Barcelos, do PP, o deputado estadual Pablo Muribeca, do Republicanos, que também é ligado à extrema-direita, mas que está proibido de usar a imagem de Jair Bolsonaro, já que é de outro partido, né, o Bolsonaro no PL e o Muribeca no Republicanos, e o candidato da situação, que é o Everson Meirelles, do PDT, cresceu nas últimas pesquisas, entrou de vez na disputa, colado aí na imagem do atual prefeito e seu padrinho político, que é o Sérgio Vidigal. A expectativa, então, é que o Jair Bolsonaro participe de caminhadas, grave vídeos aí, especialmente com os candidatos de Vitória, Serra e Vila Velha. Vale lembrar que o PL, por ter elegido a maior bancada de deputados federais em 2022, é o partido que possui a maior fatia do fundo eleitoral no Brasil, o que reforça esse iminente fracasso nas eleições majoritárias no Espírito Santo, onde não deve vencer em nenhum dos maiores municípios do estado. Em Colatina, para ter uma ideia, Luciano Merlo, candidato do PL, está em quarto lugar, empate técnico com o Vinícius Bragato do Novo, mas muito distante dos favoritos, que são o atual prefeito Querendo Balestraço, do MDB, que vai para a reeleição, e o ex-deputado federal Renzo Vasconcelos, do PSD. A situação não é diferente também em outros municípios, como o Maurinho Rossini, lá em Linhares, o Léo Camargo, em Cachoeiro de Itapemirim, o Nils Kasberg, em São Mateus, e o Danilo Baiense, deputado estadual, candidato em Guarapari. Todos estão muito longe dos líderes e caminham para derrotas contundentes. Então a visita do Bolsonaro pode não só ter chegado tarde demais, como a estratégia do PL de Magno Malta no estado, com candidaturas aí regadas a dinheiro do fundo eleitoral, aponta para um grande fracasso nas candidaturas majoritárias, porque além da derrota dos candidatos, o partido também evitou fazer alianças com candidaturas também de extrema direita ou de direita que tenham viabilidade eleitoral. Ele decidiu lançar chapas puro sangue, sem outros partidos apoiando, se isolando assim, né? Reforçando esse discurso radical, na verdade, marcando posição, mas sem disputar de fato, né? Então, ainda tem oportunidade, né, de se aliar com outros candidatos no segundo turno, na Serra, onde parece muito provável o segundo turno, e em Vitória, em que pode acontecer segundo turno. Em Vila Velha e Cariacica, o cenário aponta para uma vitória tranquila em primeiro turno, mas o PL evitou também de fazer esse tipo de negociação. Então, vamos acompanhar essa visita nessa segunda-feira, ver o que vai. Depois, claro, as pesquisas vão poder mostrar se teve alguma mudança, mas vai ser uma forma de animar, especialmente essa militância na reta final, lembrando também da importância da disputa do legislativo, em que o bolsonarismo provavelmente vai estar empolgado aí com o gás, com a visita do seu maior expoente, né, para também buscar esse voto, essa votação não só para o executivo, mas também para o legislativo. Fechando aí nosso assunto da semana, vamos para o giro de notícias. Bom, vereadores rejeitam convocação de secretário para explicar denúncias. O André Moreira, vereador do PSOL em Vitória, havia convocado Gustavo Perim, secretário municipal de obras em Vitória, para analisar denúncias de corrupção. Ele pediu essa convocação, mas o requerimento foi barrado em comissão presidida pelo governista Davi Ismael, que é do Republicanos. Outra notícia: candidatos prometem reforçar as guardas civis municipais. A medida entrega propostas para a segurança nas 4 cidades mais populosas do interior do estado. Na disputa da direita, a Justiça remove fake de Assunção sobre Pasolini. Candidato bolsonarista declarado, Assunção tenta atrair mais votos para o campo da direita, e aí os dois, Pasolini e Assunção, estão aí se engalfinhando também na justiça e nos debates. Trampolim eleitoral: Luiz Paulo, do PSDB, chega na disputa de 2026. Ele afirmou: Pasolini só pensa na própria carreira, insinuando que o prefeito estaria, na verdade, de olho aí nas eleições para governador, né, tentando se reeleger para depois dar saltos maiores. Falando aí também de mobilizações em torno das eleições feitas por movimentos sociais, o Grito da Cultura divulga carta compromisso para as eleições. A Carlyle Trindade, liderança do movimento, aponta que as principais pautas do documento são as que estruturam o setor da cultura. Outra é que ONG mobiliza assinaturas da Carta das Águas por candidatos. Concorrentes de 4 cidades lá da bacia do Rio Itabapoana, no sul do estado, se comprometeram com as ações propostas pela Redi.
Falando aí dos movimentos sociais, pescadores protestam por auxílio emergencial na porta do Palácio Anchieta. Eles estão há um mês sem trabalhar e as famílias foram atendidas na rua e tiveram pleito negado. Estamos falando aí do desastre que aconteceu ali no Rio Santa Maria. Inclusive, outra notícia é que a ONG move ação civil pública contra a Arcelor por contaminação hídrica. A poluição na Serra e no Rio Santa Maria, aponta a ONG Juntos SOS, é causada por Revisol. Faria parte aí do processo da ArcelorMittal. Notícia também que trabalhadores do Portocel, que fica lá em Aracruz, entrarão em greve no dia 1º de outubro. A categoria dos portuários está cobrando ganho real de 5% e aumento do ticket alimentação. Notícia também na segurança pública, moradores de Jesus de Nazaré pedem justiça após assassinato de jovens pela PM. A polícia militar diz ter havido confronto, mas moradores negam a versão da corporação. Então aí são várias mortes nesse mês de setembro. Já acompanhou no último Expresso também um pouco do que tem acontecido nesse triste cenário na região metropolitana da Grande Vitória. Voltando a falar aí da questão ambiental, proposta de novo fundo ambiental reforça alerta sobre privatização das unidades de conservação. O Merci Pereira apontou risco de enfraquecimento das unidades e maior influência empresarial. Prefeitura de Guarapari ignora a notificação de embargo em Guaibura. A gestão afirma que o Conselho Estadual de Cultura, que promoveu aí essa notificação de embargo, não tem competência sobre o tema, e aí a questão está sendo discutida, né, e tentada em várias vias barrar esse empreendimento aí imobiliário que está causando impactos socioambientais ali na praia de Guaibura. Na TV Século, temos algumas entrevistas aí, ó. Prefeituras gastam muito com soluções ruins para a destinação de resíduos. O Lúcio Heleno, da Reunes, alerta que a taxa de reciclagem é mínima nos municípios capixabas. Outra entrevista, a campanha divulga pautas da agroecologia para candidatos. A Nájila Scarpa, da Articulação Capixaba de Agroecologia, fala sobre as mobilizações dessa campanha no estado do Espírito Santo. Nós lembramos que todo esse conteúdo que trouxemos está disponível gratuitamente em seculodiario.com.br. Entre lá assim que terminar o programa para aprofundar no que mais lhe interessa. Vamos agora com as atrações culturais no bloco de rolê. E na sexta-feira tem a abertura da exposição Do Passado ao Horizonte, 150 anos de travessia, lá em Santa Teresa, região serrana, realizada pela Associação Federativa Comunitária Italiana do Espírito Santo. Com entrada franca, a exposição terá sede na sede do Círculo Trentino de Santa Teresa, lá no centro. A exposição foi pensada de forma a trazer uma abordagem histórica sobre a imigração com traço do artista plástico Zota Coelho. Até o fim do ano, a exposição vai passar ainda por Vitória, Cariacica, Caracruz, Marechal Floriano, Jaguaré, Marilândia, Nova Venécia, Vila Pavão, Rio Bananal, Ibiraçu, Muniz Freire, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Guaçuí, Castelo Itarana, Alfredo Chaves, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante, São Roque do Canaã e Itaguaçu. Então, assim, muitos municípios vão ser contemplados nesse ano de comemoração dos 150 anos da migração italiana no Espírito Santo. No domingo, outra atração interessante é a estreia do show Orotuna, da cantora e compositora Eloá Puri, que vai ser no Teatro do SESI, em Vitória, a partir das 19 horas. A Eloá é um dos grandes nomes da nova geração de músicos do Espírito Santo, e a palavra que dá nome ao show equivale à valentia, da língua do povo Puri, sendo que as canções que fazem parte do espetáculo contam uma história de resistência. O show é gratuito, mas é preciso retirar os ingressos antecipadamente no site Simpla. Ainda atração em Vitória na semana que vem, tem a apresentação da temporada 2024 da Orquestra Brasileira de Cantores Cegos, de quarta a sexta-feira, 2 a 4 de outubro, no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFS, lá no campus de Goiabeiras. O grupo é formado por 16 cantores cegos, que são acompanhados pelo som de um piano de cauda, e traz um novo repertório com 20 canções de tradição oral de diversos lugares do Brasil. A entrada é gratuita e a organização do evento vai distribuir ingressos uma hora antes das sessões, que acontecem, então, quarta, quinta e sexta-feira, a partir das 19h30, lá no Teatro da UFES. Mais informações no Instagram, @socabrasil. É isso, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira, reportagens de Manaíra Medeiros, Roberto Junquilho, Elaine Dalgobo, Lucas Chuina e Maria Friedrich. Gostou do programa? Envie sua opinião, sua sugestão, curta, compartilhe, ajuda a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa e independente capixaba.
Continue acompanhando o noticiário em seculodiario.com.br e siga já os canais do Século Diário no YouTube e nas plataformas de áudio para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana, sob uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana, até logo. Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.